Sejam muito bem-vindos ao Pode Falar, ou seja, o nosso podcast para que você escute a sua voz. E hoje, com muito carinho, tem uma convidada que, olha, gente, pega papel, caneta, porque além de uma história muito bonita, ela é uma pessoa que transforma a vida das pessoas através de uma palavra que está muito em alta, que é o marketing. Mas, se você ainda não está inscrito, então, se inscreva no canal aqui, já acompanha, segue, porque sim, hoje vai dar o que falar esse podcast. E, sem delongas, vamos apresentar nossa convidada de hoje, que eu não dei spoiler nas redes sociais ainda. Mas, gente, a minha convidada, além de ser uma profissional que eu admiro muito, 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 eu posso considerar amiga, porque a gente já tem história aqui. Então, hoje, quem está comigo aqui é jornalista, especialista em marketing, comunicação para empresários, para empresas, ou seja, para quem quer saber se posicionar e, principalmente, vender, engajar nas redes sociais e saber o bastidor de tudo que funciona. Seja muito bem-vinda, Suelen. Obrigada, Cleidira. Obrigada. É uma honra estar aqui e participar desse podcast. Você que me auxiliou em tantos momentos importantes, eventos grandes. E você falando, eu falei, meu Deus, será que a minha voz está preparada e treinada? Ou precisaria ter tido mais de Cleidira aqui para que a gente faça mais bonito? Então, sempre tem o que a gente melhorar, o que a gente evoluir, né? E você me mostrou muito isso no caminho. Então, aquela história, muitas vezes a gente fala, mas eu já faço isso. Mas se você fizer uma vírgula aqui, um ajuste aqui, você pode fazer muito melhor. Então, isso é muito importante, muito valioso no nosso trabalho como profissional, como mentor e com todas as áreas, né? Prestadores de serviço, sempre há o que as pessoas melhorarem. Isso é um insight bem poderoso também. E é, sem sombra de dúvida, incrível. Até eu brinco que às vezes a gente não está aqui, mas eu fico de olho. Qual o post da Suelen dessa vez? O que ela colocou? Que insight que eu estou aprendendo? Porque essa troca é muito incrível. E o principal, tem uma coisa que é valorizar, gente, as pessoas que estão com você no caminho. Por que eu quis fazer podcast aqui em Francisco Beltrão, no Paraná, nesse estúdio incrível aqui do Romiel, que eu já deixo marcado para vocês conhecerem. Mas é principalmente, sabe por quê, Su? A gente sempre admira a grama do vizinho, a gente admira o que é feito em São Paulo, a gente admira tudo que é feito fora do país. Mas a gente precisa, sim, olhar para o que a gente tem aqui, para as pessoas que estiveram com a gente no caminho, as pessoas que a gente olha e admira, porque tem história, tem vida. Real. E que tem tudo para ensinar. A gente não precisa buscar fora. A gente tem muita gente próxima na nossa vida para nos ensinar, para nos lapidar. E, depois eu já vou pedir para a Suelen, já de cara. Vamos começar quebrando o protocolo, Su? Vamos lá. Primeiro de tudo, para as pessoas já que estão aqui, qual é as suas redes sociais? Porque geralmente a gente fala isso no final. No final a gente vai reforçar. Isso. Já deixa a tua rede social. Como que as pessoas encontram você, Suelen? Me encontram por Suelen, com 2 L's, N no final, Varmelin com W. Então, encontra no YouTube, encontra no Instagram, encontra no TikTok também. Muito bem. E, gente, vocês vão assim, o Instagram dessa mulher tá batendo 1 milhão. Bora lá. A gente tá lá. Tá batendo 1 milhão. E eu sei que vai bater 1 milhão agora nesses próximos dias, porque quem tá aqui, quem vai chegar aqui no podcast vai correr para lá, porque vai aprender muito. Su, mas assim, para as pessoas conhecerem um pouco mais, além da Suelen que hoje está, que a gente vai chegar na parte da profissão, conta pra gente um pouquinho da Suelen. Quem é a Suelen? Como que a Suelen... De onde você veio, o que você queria? Sabe aquela história, o que come, o que vive, o que faz? Vamos lá. Eu acredito muito que o que a gente faz hoje sempre tem um reflexo de quem a gente sempre foi. No meu último evento, eu até comecei o evento, Cleidir, com algo que faz muito sentido para essa tua pergunta, que eu comecei o evento reclamando. Eu entrei no evento com uma capa preta e eu reclamava lá no evento dizendo, o que eu fui inventar de empreender? Meu Deus do céu, porque é funcionário que não faz o que eu peço, é cliente que reclama, é fornecedor que atrasa, eu não tenho paz, eu queria ter paz, meu Deus do céu. E aí vinha uma voz lá de cima que dizia assim, esse é o preço. Eu dizia, como assim o preço? Eu encenando ali. Esse é o preço de viver a vida que você sempre quis. E tá barato? Eu, como assim tá barato? Tá muito barato. Olha para onde você tá. Você não está exatamente onde você sempre quis chegar, ou pelo menos mais perto do que nunca, de onde você sempre quis chegar. E aí eu instigava isso na plateia e dizia, você não está mais perto do que nunca? Putz, eu tô aqui reclamando. Nossa, eu já abri uma empresa, eu tô com a minha empresa indo bem. Não tá tão bem quanto do fulano, quanto eu gostaria, quanto eu sonho. Mas, meu Deus, eu já tô muito mais perto do que eu tava. E nisso, entra minha filha. Minha filha vestida com um vestido que era meu de quando eu tinha 5 anos de idade, ela hoje tem 5 anos. E uma foto minha com o mesmo vestido no telão. E uma música que a gente criou com inteligência artificial que falava. A menina que eu fui veio me visitar e ela disse, cadê a gente?
Onde é que a gente se perdeu? Em que momento que a gente deixou de se divertir, deixou de querer aprender, deixou de sonhar? E aí, no final, eu trazia essa reflexão. Se a criança que você foi um dia te encontrasse hoje, ela diria, cadê a gente? Ou ela diria, o que é que a gente vai ser quando crescer? Mais ainda. Porque crescer não deveria ser algo para a gente parar de fazer nunca. E muitas vezes a gente fica adulto, chega na fase dos 30 e tantos, 40, 50 e pensa, já deu tudo que tinha que dar. Agora não tem como eu mudar de carreira, agora não tem como eu fazer um negócio novo, agora não tem por que eu ficar inventando moda, eu estou com outras prioridades na minha vida. Só que se a gente parar para observar, em grande parte das vezes, o trabalho que a gente faz hoje é um reflexo da criança que a gente foi. Eu, por exemplo, era aquela criança que eu me trancava no quarto com 9 anos de idade e eu ficava escrevendo, porque eu dizia, eu vou ser escritora. Eu colocava uma música, tocava e ficava escrevendo, assim, como eu via nos filmes. E hoje eu tenho meu livro. Minha mãe tinha uma câmera dessas de fita cassete e quando ela saía para trabalhar, eu pegava a câmera e eu fingia que eu estava gravando comercial de TV. E hoje eu estou lá gravando, ensinando as pessoas a gravar vídeos para divulgar os seus trabalhos, né? Os seus comerciais de TV, porém na internet. Seus comerciais de TV, porém na internet. Então, eu sou de Salto do Lontra, uma cidade pertinho aqui de Francisco Beltrão, uma cidade de 13 mil habitantes aproximadamente, 13, 15 mil habitantes. Filha de empreendedores, neta de empreendedores. E eu sempre vi a minha família naquela loucura de empreender. Porém, a minha paixão era a arte, digamos assim, né? A comunicação, enfim. Eu fui ter uma bolsa de estudos para fora do país quando eu tinha 16, 17 anos, pelo Rotary, que é uma instituição muito forte em vários municípios. Eu ganhei essa bolsa, morei lá com 4 famílias diferentes. E naquele ano que eu passei fora do país, essa minha curiosidade de conhecer o novo e essa minha paixão por escrever, por postar, ela foi alavancando demais. Na época tinha Orkut, tinha Fotolog, tinha blog, e eu era criteriosa a escrever naquele blog toda semana, a escrever naquele Fotolog todo dia. Tinha um limite de uma foto para postar por dia, pois eu postava todo santo dia. E aí aquilo foi me vendo o gosto e o resultado que tinha. Porque quando eu via, tinha uma notícia publicada no Jornal do Brasil que tinha sido extraída do meu blog. E anos mais tarde, já no Brasil de volta, depois de fazer faculdade de jornalismo, enfim, eu lembro de um dia chegar no Nordeste com minha família e uma pessoa chegar para mim e dizer assim, o meu filho está indo fazer intercâmbio na Turquia porque eu um dia li o seu blog e aquilo me despertou confiança e eu deixei ele fazer o intercâmbio. Eu falei, nossa, isso assim, o blog lá em 2006, entendeu? Falei, cara, isso tem muito poder. Então, a nossa voz, ou a nossa escrita, né, a nossa voz, de alguma forma, ela tem poder. Eu sempre fui uma pessoa apaixonada por isso. Sabe? Apaixonada por isso. Então, tudo que eu faço hoje é reflexo de uma criança que se divertia brincando, trabalhando. E aí, depois disso, eu fui fazer intercâmbio, fiz faculdade. Na faculdade, comecei com televisão, me apaixonar por televisão, abri uma empresa que era um programa de televisão que fazia justamente o que hoje está super em alta. Imagina lá em 2010, um programa de televisão que fala, não, a gente não vai focar em vender intervalo comercial, a gente não vai focar em falar o preço das coisas. Porque tinha o quê? Ou o programa que tinha notícia, reportagem, intervalo comercial, ou o programa que falava, olha, essa xícara é maravilhosa, compra aqui, ó, apenas tantos reais hoje de promoção. A gente queria dizer assim, essa xícara ela tem uma tendência, que é o trabalhado, que veio lá de tal país, você pode usar ela assim. Enfim, a gente queria trazer conteúdo sobre os produtos das empresas, coisa que não existia na época. E nós começamos a fazer isso e vender isso. E deu certo por um tempo, mas depois o mercado da televisão não estava tão aquecido, enfim, a gente foi para outros caminhos, fui trabalhar como assessora de imprensa, CLT, até que a minha mãe, esse foi um fato muito marcante da minha história, disse, não, você está ganhando menos que um frentista que trabalha aqui no posto de combustível. Meus pais tinham um posto na época. E aquilo foi um choque para mim, porque ela disse, você fez intercâmbio fora do país, você fez 2 faculdades, jornalismo e administração, você teve todas as oportunidades, e não tem como você estudar, vou morar em outra cidade para trabalhar só para dizer que você trabalha na sua área. E aí eu voltei para casa dos meus pais, voltei aqui para o Sudoeste, que eu estava em Cascavel na época, e fui trabalhar na loja de conveniência dos meus pais, servindo café e pastel na loja de conveniência às 6 horas da manhã. E as pessoas olhavam, chegavam com olhar de desdém. Como assim voltou para trás? Né? Como assim estudou tanto para estar aí atrás do balcão? Só que eu sempre considerei qualquer trabalho digno, desde que bem feito, desde que feito com amor. E ali atrás do balcão da conveniência, eu lembro de atender vários clientes e um deles chegar para mim e dizer assim, você não fez faculdade de jornalismo? Sabe o que é? Eu preciso de um cartão de visitas. Estou abrindo uma empresa, preciso de um cartão de visitas. Você não faz? Eu não tinha a mínima ideia como fazer um cartão de visitas. Mas naquele momento eu só disse sim para ele, faço. Como que você quer?
E ali foi a minha grande reviravolta, porque eu falei, eu posso começar a trabalhar com aquilo que eu gosto, de novo. E aí eu comecei a fazer cartão de visita e veio campanha política e vinham os clientes tomar café e eu fechava negócio com os clientes para cobrir campanha política, para fazer programas de rádio e por aí vai. E até que chegou um mês que o meu salário, né, o meu ganho no meu extra era o mesmo que o meu salário no posto de combustível. E aí eu me senti confiante de sair. Por isso que eu falo para quem chega para mim, às vezes, que é CLT e quer empreender, falo assim, faça as duas coisas. Tem uma vida paralela, simultânea. Não precisa chutar o balde. Veja primeiro se vai dar certo. Porque senão você vai colocar a cabeça no travesseiro e às vezes não vai conseguir dormir. Enfim, cada um tem um jeito de lidar com as coisas e com essas transições. Mas eu gosto das coisas muito pé no chão. E aí, quando eu vi que eu conseguia fazer tanto dinheiro quanto trabalhando com os meus pais, ali eu comecei a me dedicar nisso. E fui ser social media, fui fazer serviço de tráfego pago, fui criar logomarca, fui fazer identidade visual, fui fazer arte de outdoor, tudo que você imaginar dentro do marketing, da comunicação, eu fui viver. Fui prestar serviço dentro de grandes indústrias. E isso me deu uma bagagem muito grande para o lado do marketing. Até que chegou um dia que minha empresa já estava indo bem nessa área, alguns anos depois, e me ligaram e falaram, Suelen, a gente viu que você está se destacando nesse trabalho de marketing, a gente quer te convidar para fazer uma palestra para uma faculdade. E a primeira coisa que eu pensei foi, eu não sei fazer palestra, eu nunca fiz palestra, isso nunca passou pela minha cabeça. E aí eu digo que o universo vem e dá umas chacoalhadas na gente quando a gente pensa assim, mas isso não é para mim. Eu falo assim, vou te provar que é. Eu liguei para um palestrante que eu conheci e disse para ele, eu preciso te contratar para uma palestra. Ele não sabia que eu tinha sido convidada, eu queria só terceirizar a função. E ele falou assim, eu tenho um curso de palestrante, você não quer vir fazer? Eu falei, meu Deus. Eu falei, quero. Ele me passou o preço do curso, eram uns R$2.000, era 2, 3 dias depois, eu fui lá e fiz o tal do curso de palestrante, e aquilo me abriu a visão para fazer o que eu faço hoje. Para ir para a internet, para falar, para fazer palestras, para fazer cursos online, etc. Mas, enfim, todos esses fatos, eles vêm para dizer o seguinte, que nós somos a soma de pequenos sims que nós vamos dando ao longo da vida. Se eu não tivesse dito sim para aquele cliente no balcão da conveniência, dizer eu faço teu cartão, talvez eu estaria lá trabalhando com os meus pais até hoje. Se eu não tivesse dito sim para aquele cara que me ligou e falou, olha, você faça uma palestra, e depois para aquele palestrante que me convidou para fazer o curso dele, eu estaria talvez no mesmo lugar que eu estava lá anos atrás. Então, nós somos... Eu imagino a vida como um labirinto, sabe? Você está num labirinto, mas ele tem várias saídas. E aí, se você vem para cá, vai ser um problema, vai ser uma situação. Agora, se você vem para o outro lado, conhece essa pessoa, depois conhece outra pessoa, depois conhece outra pessoa, portas vão se abrindo e a vida muda completamente. Só que a gente tem que estar disposto a dizer, não, eu não sei como é que eu vou dar conta, mas eu faço. Sabe? E cada vez mais eu vejo as pessoas na internet se iludindo, achando que minha vida vai mudar por osmose. Minha vida vai mudar se eu não me comprometer, se eu não me desafiar. E não muda. Sabe? A vida muda no meio do caos, no meio da gente dar um sim sem saber como é que vai dar um jeito, no meio da gente eu querer fazer o que ama, mas entender que a gente precisa passar por certos desafios para poder fazer aquilo. Então, essa é a minha soma de uma pessoa que foi mudando sua trajetória, querendo sempre fazer o que amava, mas com muito pé no chão e dizendo sim para as oportunidades. E isso é o que mais conecta. Quando eu sempre falo assim, histórias de sucesso não é do acaso, não é do além. Toda vez que eu converso com alguém que eu escuto, né, ou da sua eu já conheci uma parte da história dela, mas cada vez que eu escuto eu fico assim, relembrando, reimaginando e entendendo por que você chegou onde você chegou. E é justamente isso, o quanto de verdade as coisas não acontecem do dia para a noite. Muita gente acha que, eu vou comprar um curso e só pelo fato de eu passar o cartão, eu tenho que ter o resultado. A pessoa não faz minimamente, não muda nada e principalmente não muda a mentalidade. E hoje, se a gente olha para aquela Su lá, menina, que começou, quais foram as frases que você ouviu positivas e negativas hoje, se fosse fazendo uma balança? Sabe aquelas frases que estão gravadas? Você lembra quais foram as frases que falaram na tua trajetória de criança negativa e quais foram as positivas? Eu acredito que uma negativa que foi na minha infância e na maioria das pessoas é a frase de que cresce primeiro, depois aparece. Tanto que o nome do meu livro virou o contrário dessa frase, que é apareça e cresça.
Porque lá na minha infância, eu lembro na escola, o professor falou assim, para, você quer aparecer, pinta a bunda de vermelho e sobe num poste. Você quer aparecer, coloca uma melancia na cabeça. Aparecer era alguma coisa abominável, era como se fosse uma falta de caráter aparecer. E aí a gente acreditava que primeiro eu precisava ser grande, primeiro eu precisava entender de tudo, primeiro eu precisava, enfim, ser tudo aquilo para eu poder me destacar de alguma forma. Só que o mundo mudou e se você não aparece, você não vai crescer. As pessoas não vão te ver como autoridade, porque o marketing, o aparecer, vende até produto ruim hoje. Total. Né? Mas aí você vai dizer, não, eu não vou aparecer porque eu vou esperar crescer. Enquanto isso, tem uma pessoa com má qualidade, com prestação de serviço ruim, aparecendo e se destacando mais do que você que tem muita qualidade, um serviço muito bom. Então, essa era uma frase negativa. Agora, frases positivas, acredito que muitas delas vieram mesmo dos meus pais. Eu tive esse privilégio. E eram frases do tipo, a minha mãe dizia, sempre existe um jeito melhor de se fazer as coisas. Se vira, dá teu jeito. E o meu pai dizia, finque fogo, a frase do meu pai era bem assim, finque fogo, dê o que der. Se der errado, tudo bem, você já tem, não, você já tem, finque fogo, dê o que der. E aí isso nos motiva a, não, eu vou fazer. Se der errado, não, eu já tenho, sabe? Mas eu vou fazer, eu vou tentar pelo menos. E não vou ficar ali me escondendo atrás do medo. Porque tem muita gente hoje que tem mais medo de errar do que vontade de ganhar. Não é verdade? Eu tenho medo de aparecer no Instagram. Tá, mas e a vontade de fazer dinheiro não é maior que esse medo de aparecer no Instagram? E muitas vezes não. A vontade de fazer dinheiro é menor do que o medo de aparecer. O medo de que a vizinha da prima da fulana vai dizer que, eu tô me achando, entende? Ou que, porque meu fio de cabelo tá fora do lugar. Mas é justamente, ontem a gente estava falando sobre isso, com uma das profissionais que estava conversando comigo aqui. Ela falou assim, meu maior medo é, porque tudo que eu for abrir a boca aqui vai vir crítica. Aí eu brinquei com ela, falei, mas a crítica vai pagar teu boleto? E uma coisa que é muito interessante, assim, olha como, quando a gente escuta histórias, a gente vai conseguindo entender o que, eu sempre falo assim, o que te atrasa, o que te traumatiza, que talvez te traz para trás, mas o que te impulsiona. Da mesma forma que o teu pai, a minha mãe, ela tinha uma frase muito clássica, que ela sempre me falava. A realidade você já sabe. Você sabe o que você quer. Descubra o como e vai fazer acontecer. Pronto. Ela sempre falava. Você quer fazer? Quando eu decidi que eu queria fazer faculdade. Filha, você já conhece, você sabe nossa realidade. Descubra o como você vai fazer isso. E vai. E até hoje ela fala. A última vez que eu falei que eu ia para os Estados Unidos, que eu estava de muleta, recém-feito cirurgia, eu falei, mãe, e agora? Olha, tem tantos convites. Ela falou, descubra o como. Porque de muleta você pode viajar para outro lado do país. Olha só. Só descubra o como. E vai. Do mesmo jeito. E teve uma coisa que você falou muito legal, que foi na hora que você estava contando sua história, que eu lembrei de uma passagem minha de infância, que era... Quando, a gente entrega idade aqui, calma, gente. Nessa parte aqui a gente entrega idade. Tá pro ouvido um segundinho, brincadeira. Quando eu era criança, imagina, eu era fã da Xuxa. Meu Deus. Era aquela coisa assim, Xuxa sabia cantar tudo. E uma das coisas que a gente fazia no final do dia, minha melhor amiga morava lá de casa e era final de rua. E a casa dela, que era uma casa mais rica da rua, tinha calçada. A minha era grama, né? Só que na frente da casa dela tinha um poste de luz. Então, o que a gente fazia no final da tarde? Botava a roupa da Xuxa, porque eu tinha um conjuntinho. Era o palco. Não, era o conjuntinho, mais simplesinho, não tinha a bota da Xuxa nem o chapéu. E a gente ia lá debaixo do palco, onde tinha a luz. Uma sentava no chão, a outra podia fazer palestra ou cantar. Ai, que massa. E a outra tinha que aplaudir. Aí da outra que estava sentada e não aplaudisse e não incentivasse. Então, a nossa brincadeira preferida no final da tarde. Hoje. E aí... Incentivar quem está no palco. Incentivar quem está no palco. Estar no palco. E eu comecei a entender que eu passei mais de 25 anos com todos os traumas de fala. Eu não falava, eu me escondia, eu tinha distorção de imagem, eu tinha crise de pânico de me olhar na frente. Você acredita que mais de 20 anos eu me escondi, eu tinha crise de pânico de ter que ser internada. Porque se eu me olhasse no espelho, eu entrava em crise de pânico de distorção de imagem. Não consigo imaginar você assim. E tudo começou, eu consegui entender o que virou método hoje, que está no meu livro, que é uma metodologia que eu desbloqueio o medo de falar em público, as vozes que estão na nossa cabeça. Por quê? Porque eu fui meu case de sucesso que ficava... Por que eu ficava tanto nos bastidores? Sempre cuidei todo mundo no bastidor. Eu fui ser intensivista da UTI. Por quê? O paciente entubado não fala, eu não precisava me comunicar. Então, eu estava na zona de conforto. Olha só. E hoje eu lembro que
Começou com 10 anos por causa de uma frase da mãe de uma amiga minha que me falou. Sério? Qual era a frase? A gente estava indo para um baile, porque na época a gente só podia ir nos bailes com pai e mãe, né? Uhum. Não podia sair. E eu lembro que eu me arrumei com o melhor que eu tinha na época, que foi o quê? Eu tomei banho, deixei o cabelo secar, porque não tinha secador, não tinha chapinha, não tinha nada. Na época, o meu auge master de skincare e maquiagem era aquele batom da Moranguinho, sabe? Uhum. Passei meu batonzinho da Moranguinho, camisetinha, calça jeans, fui. Mas essa minha amiga era o oposto. A mãe dela era extremamente vaidosa, de cuidar da pele, cabelo, tudo. E eu cheguei, ela estava se arrumando, e eu sentei na cama para esperar ela terminar. A mãe dela abre a porta, olhou para a filha dela, não esqueço do look. Ela estava linda, eu achava ela a menina mais bonita da escola. Uma saia rosa, uma blusa de babadinho, salto, cheia de acessórios, acabando uma maquiagem, não era da Moranguinho, era maquiagem mesmo. A mãe dela abriu a porta, olhou para mim, olhou para ela, virou e falou assim: por que você vai sair de casa? Se eu fosse você, eu não saí de casa. Você já se olhou no espelho e se viu quando você é feia? Que você é magricela, você não tem nada. Olha pra você, você não tem peito, você não tem bunda, você é muito magra. Mentira, a mulher falou isso pra E, você. e eu que tô olhando. E ela falou assim, você não tem nada. Você acha que algum dia alguém vai olhar pra você e vai gostar de você, ou vai querer namorar com você feia desse jeito? Nossa, mas qual era o objetivo dessa mulher? E eu só olhando pra ela. E aí ela falou assim, e outra, você sempre tá muito sorridente, você tá sempre de bem com a vida, você abre a boca, você fala demais, você é muito burra. Eu tinha inveja. Aí eu olhei pra ela, o que a gente aprendeu, que a gente não responde pai e mãe, né? Uhum. E naquele momento, a mãe da minha amiga era papel do pai. Autoridade. Eu fiquei ali. quieta. E aí ela vira pra mim, e outra, no baile, você acha que você vai dançar hoje à noite? É só seu pai da tua amiga ficar com dó de você e te tirar pra dançar. Eu fui pro baile, pra quem vem de CTG desde os 4 anos, família dos meus pais, né, dos meus tios, tem banda de baile no Rio Grande do Sul. O que eu aprendi a fazer na vida inteira? Dançar. Dançar. Aquela noite eu sentei, só que o que eu fiquei fazendo, Su? Repetindo com a minha voz as frases da mãe da minha amiga, até que meu cérebro entendeu que aquilo era uma verdade absoluta, porque foi emitido com a minha voz. E aquilo ali passou, mas o que acontece? Aquilo foi desenvolvendo baixa estima e tudo, até eu gerar um pico máximo. Mas você tinha noção que era a partir desse momento que gerou Não. tudo isso? Isso eu só tive noção há mais ou menos uns 6 anos atrás, que eu estava estudando a parte de audição e neurologia, porque a minha formação foi em neuropediatria, toda essa parte hospitalar. E eu estava com um paciente que estava com umas questões de crise, né, emocional, e eu fui entender qual é o ponto que a nossa audição conecta com o nosso cérebro na 21ª semana de gestação. Olha só. E aí eu fui tentando entender, porque eu já ouvia muito a gente ir nos eventos, aquela frase clássica, pensamento gera sentimento, que geração e gera resultado. Mas qual é o momento que o nosso cérebro começa a ter pensamento real, crítico? Aí eu, estudando o momento que a gente gera e o que gera. E sabe o que faz a gente gerar o conhecimento e o pensamento? É a nossa voz interna. Se não existe essa voz, a gente não consegue gerar pensamento. Se você fizer só um exercício básico aqui agora, ó. Pensa, estou no podcast. Isso você vai escutar a voz. Agora tenta pensar sem produzir voz nenhuma, se você consegue. É difícil. A gente não consegue, porque o cérebro vai buscar uma imagem, alguma coisa, porque ele não gera o pensamento. E aí eu comecei a estudar, que virou uma metodologia, só que no meio desse estudo, qual foi a imagem, eu brinco, qual foi o download divino que veio? Essa cena da mãe da minha amiga me falando tudo aquilo. Sabe quando você para e você fica assim, eu nem lembrava mais dessa história, E aí porque... você fala assim, meu Deus, uma coisa tão insignificante, uma pessoa tão insignificante, né, pode gerar um estrago desses. Então, ainda bem que quando a gente é adulto, a gente consegue filtrar, né? A gente consegue dizer assim, não, isso aqui, ó, tchau. Então, veio um hater nos meus comentários. Esse hater me agrega alguma coisa? Não, já entro no Instagram. Olha, a pessoa não tem mais sucesso que eu, não chegou onde eu quero chegar, bloqueio, tchau. Entende? Então, hoje, na vida adulta, a gente deveria ter essa separação, essa consciência. Só que não tem, porque as pessoas... E aí foi onde eu entendi que virou o método que o MEC reconheceu e depois eu acabei aplicando nos pacientes e que foi para o livro. Uma parte do livro fala sobre isso. Qual é a metodologia? Como que é o mecanismo que você cancela essas vozes para mudar a tua reprogramação, que vem antes do pensamento, sentimentação e resultado? E eu comecei a perceber o que hoje as pessoas, no Brasil principalmente, ele é campeão em rede social. Não adianta, a gente é o país que praticamente mais usa rede social para tudo. Só que eu pego muita gente adoecendo, em depressão, com medo de gravar. Por quê? Porque dá voz para todo mundo. A vizinha, o amigo, o hater, e aí fica repetindo com a própria voz, repetindo. E aí você não faz nada. E aí eu pensei, eu apliquei em mim, deu resultado. O que eu faço nos bastidores? Que legal, que incrível. E aí, hoje eu olho para aquela menina que estava lá debaixo do poste e eu fico pensando, se não tivesse surgido esse
esse dia. Esse gap de tempo, será que talvez eu teria ido para os palcos mais tempo? Ou eu precisei viver essa dor Para poder criar hoje... a sua metodologia, para poder transformar mais. Tem isso também. Os momentos ruins, eles são cruciais quando a gente consegue olhar para eles e trazer essa lição, né? E aí, a fono que você conheceu lá atrás, que ficava só naquele bastidor quietinha, um monte de ideias, cheia da experiência, da estratégia, de entender o que estava fazendo, mas que ficava caladinha. Teve uma evolução gigante. 2025 foi, assim, o ano da Sério? virada. Que máximo. Porque, assim, eu fazia alguma palestra ou outra, mas não era o foco. E aí, eu fui palestrar em Washington em fevereiro. Ai, gente. Eu falo assim, palestrar em gente. Não, eu falo assim, Deus é muito bom Muito quando bom. Ele conecta. E nessa palestra eu caí esquiando. É que assim, deixa eu só fazer uma observação, né? Existem coisas, assim, quando eu falo com amigos que já chegaram muito longe, enfim, colegas, a gente fala assim, tem coisas que a gente fala com uma naturalidade tão grande, mas assim, palestrar em Washington, caramba! Entendeu? Ai, fui palestrar não sei aonde. Ou então, esses dias eu estava conversando com uns amigos, estava falando assim, ai, a gente foi em tal loja, por exemplo, a Zara, né? Que é uma loja que tem tudo quanto é lugar, mas enfim. Ai, a Zara de Lisboa é melhor do que a Zara de Paris. Eu falei assim, gente, que conversa é essa? Né? Que bom que isso é tão natural para conversar, mas enfim, voltando. Que a gente, por outro lado, que a gente normalize essas coisas, né? Que seja normal para mais pessoas, mas que a gente continue vendo quanto elas são incríveis ao mesmo tempo, né? Não, eu estava falando antes, quando a gente chegou aqui, a gente estava falando do livro. Eu falo que eu ainda não vou fingir costume do meu livro. Não vou fingir. Gente. Eu estava contando para ela da história do que aconteceu com o livro. Falei, não vou fingir costume não, porque ainda não caiu a ficha, eu ainda comemoro sozinha. Porque quando a gente se acostuma com a paisagem e fala com muita naturalidade, tipo assim, não, daí eu fui palestrar em Washington. Não, Tipo, uau, que incrível, eu fui palestrar em Washington. E eu brinco, minha primeira palestra, só que eu caí na véspera. Porque aí a programação do dia anterior, para agradar os palestrantes, foi levar a gente para esquiar. Aí, nossa, né? A gente tem muita neve aqui, tem muita habilidade. E eu esquiei o dia inteiro achando que eu já tava craque, dando cavalinho de pau com aquele esqui, fazendo tudo. Aí abriu o sol, porque tava um frio. Aí as meninas falaram, vamos aproveitar que abriu o sol, vamos descer a última vez, porque daí é mais legal com o sol. E eu pensei, por que é mais legal com o sol, né? Não entendo nada. Óbvio, né? O sol derrete a neve, faz uma lâmina de gelo, aquilo vira uma velocidade. E eu não sabia. Fui descer. Peguei uma velocidade, olhei para aquela montanha e pensei, eu vou me matar quando chegar lá embaixo, porque eu não vou saber frear, e aquilo era gigante. Fui frear. Quando eu fui frear, eu peguei uma ondulação de gelo, o esqui girou de uma perna só. Fiz 9 lesões no joelho. Ou seja, rompi 3 ligamentos total, 2 parcial. E aí que daí descer da montanha? Aí vem a vergonha alheia que a gente não conta. Tira o esqui, desce de pezinho, de passinho por passinho, porque não tinha resgate naquele momento na montanha. Mas aí a palestra era no outro dia. Você acha que a minha primeira palestra em Washington eu ia fazer sentada ou de tênis? Se eu tinha levado um look com salto agulha desse tamanho, todo poderoso, mas subi no salto, minha filha. No outro dia, botei um gelo, as meninas que estavam lá, os palestrantes que foram fazer a reunião com nós na véspera, uma delas fez uma massagem no meu joelho, tacamos uma pomada, e no outro dia eu falei, mas conversei com o meu joelho e falei, é minha primeira palestra. Você se mantém. Fui nada. Tomei, foi um anti-inflamatório que eu tinha na bolsa, dormi, no outro dia subi no salto alto, palestrei, ninguém nem percebeu que eu tava com o joelho, dei as entrevistas que tinha que fazer lá, terminei, tinha uma massoterapeuta, eu falei assim, você consegue treinar meu joelho? Colocou umas bandagens, aí uma pessoa vira pra mim assim, você consegue emendar a viagem mais uma semana na Flórida? Pra fazer um trabalho aqui assim de comunicação empresária. Eu falei, Sim, não sei como é que eu vou dar conta, mas sim, aí que eu voltei pro Brasil, fui descobrir as 9 lesões quando eu cheguei aqui em Beltrão. Porque até então, minha filha, plena, que nada tinha acontecido. Eu brinco assim. E aí foi a primeira em Washington, fiz cirurgia, voltei em abril fiz uma turnê. Orlando, eu fiz 2 eventos apresentando o evento. Imagina, eu, as muletas com 37 dias de cirurgia, subia pro palco, apresentava o evento, sentava dele, laser e gelo. Aí fiz Orlando 2 eventos, podcast, fui para um outro evento, mais uma palestra, fui para Boston, de Boston para Richmond, de Richmond para Nova York e voltei. E assim, o ano passado foi só palestra internacional, eu fiz 5 turnês nos Estados Unidos só para palestrar. Legal. Entende que a vida não espera o caos passar, né? As oportunidades não esperam o caos da vida passar. Então, a gente tem que ir agarrando as oportunidades e fazendo do jeito que dá nas condições que tem. E acho que o sucesso, ele deixa rastros muito claros.
Que é esse sim, quando eu não sei como eu vou dar conta. Mas eu vou. Eu vou fazer. Porque eu vejo nitidamente, assim, entre alunos, né, pessoas que chegam até mim também, eu observo um sinal claro de que a pessoa não vai dar certo. Quando ela começa com aquelas desculpas. Ai, mas é que agora eu tô muito corrida, mas é que agora eu tenho muito disso, mas é que eu tenho que esperar tal coisa acontecer para daí eu começar a fazer. Não! A oportunidade está passando. Uhum. E aí você fica assim, mas deixa, espera, não quero. Eu brinco que é como se a gente tivesse um banquete. Imagina só, Deus coloca um banquete assim à sua disposição todo dia. E aí você chega, senta na mesa e fala, não tô afim. E sai. Não, mas é que agora eu tô sem tempo. Tira. E você vai recusando o banquete a todo momento. Mas o sucesso pessoal, profissional, ele espera que você desfrute. Por mais que você não vai comer todo aquele banquete, mas você vai aproveitar. O que você consegue. Eu tenho meia hora, eu vou meia hora aproveitar esse banquete. Eu não consigo provar tudo que tem ali. Ok, prova aquilo que te faz sentido. Mas não recusa, não empurra o prato. Sabe? E o que aconteceu com você foi justamente isso. Eu estava ali com o joelho ferrado, enfim, mas vou fazer, vou dar meu jeito, porque a oportunidade está acontecendo agora. E vamos fazer. E eu lembro que quando eu fiz a cirurgia, que eu estava muito, muito em casa, assim, eu fiquei os 30 e poucos dias lá, uma das coisas que eu assistia muito eram os conteúdos que você estava fazendo. Você fazia muita live. Às vezes eu entrava e ficava acompanhando. E eu sempre olhei muito você como inspiração, porque eu falo, gente, a Su botou a cara a tapa e fez o evento dela. Aquele que eu te acompanhei em Santa Catarina. Você fez o movimento sem desculpa, zero desculpa. Não importa o que está acontecendo. Não importa o mundo pode estar desmoronando, você estava lá fazendo. E aí, quando a minha mãe falou assim, filha, tá aqui, ó, você tem todas essas oportunidades e você resolve como. Quando eu voltei de lá, que eu decidi escrever o livro, eu pensei assim, mas eu vou fazer o que com o livro? Pensei comigo, né? Qual é a lógica? Que nem eu pensava, né? A Su tá com um projeto, tá com as alunas, tá com o livro legal, mas eu vou fazer o que com o livro? E eu já tinha lido o teu livro também. Voltei de lá, escrevi o livro, falei, vou fazer o que com esse livro? Surgiu outra viagem. E aí Deus vem com o banquete, né? Coloquei os livros na mala e falei, não sei, vou levar ele para os Estados Unidos. E no meio da viagem eu me perdi, a gente se perdeu no Waze lá, dentro de Boston. Entramos na rua errada, por acaso estava aberto o portão, a gente foi parar dentro de Harvard. E conversa vai, e eu querendo conhecer, já que eu estava lá dentro, né? Não vou perder a oportunidade de conhecer. Para quem vem de colégio público, Harvard. Nossa, eu sonho, meu né? Deus. E foi andando dentro de Harvard que eu me conectei, a gente começou a conversar. Eu não sabia quem era a pessoa que eu conectei, zero vergonha, o inglês. E minha amiga falava bem inglês. Resumindo, eu consegui autorização, e ele era o vice-diretor-geral de Harvard. Me deu autorização. Hoje eu sou uma das únicas escritoras em português com livro catalogado dentro da biblioteca de Harvard. Uau! E aí, máximo. Por isso que eu falei que deu esse boom do livro, que eu acabei não conseguindo fazer o lançamento aqui, pelo movimento que foi nos Estados Unidos. Só lançou o livro nos Estados Unidos, gente, no Brasil não deu. Ai, meu Deus, que sonho. Eu falo que assim, é as deucidências de Deus. Mas, Su, uma pergunta que eu já tinha deixado anotadinha aqui, que eu queria te fazer muito. Eu sei que você já impactou, assim, no mínimo, né? Eu sei que é muito mais de 40 mil empreendedores. O que diferencia, no teu ponto de vista, alguém que só posta ou alguém que comunica, vende e tem resultado? Qual que para você, assim, é aquele gatilho que você olha desses 40 mil empresários que você já impactou vida, que você já mudou e já deu resultado? Como que você percebe? É que quem tem resultado é quem posta com objetivo. A pessoa tem essa noção de olhar para o conteúdo e pensar, este conteúdo aqui, ele tem por objetivo aumentar o meu alcance. Fazer muitas pessoas me verem, me conhecerem. Ok, esse conteúdo, ele pode também me trazer mais audiência, me trazer mais seguidores. Então, vai ser um conteúdo mais básico, mais que a gente chama no marketing de topo de funil. Beleza. Este conteúdo aqui é minha vida pessoal. Mas vida pessoal dá muito mais visualização quando eu posto. Tudo bem, só que se você só postar vida pessoal, você não tem autoridade, você não tem venda. Então, ela encaixa nos conteúdos da vida pessoal só para conectar. Este conteúdo aqui, ele é mais de venda. Um conteúdo de venda, ele dificilmente vai viralizar. Vai ter muita visualização, dificilmente vai ter muita curtida. Mas eu sei que o meu objetivo com ele é eu vender. Então, eu vou colocar o preço, eu vou colocar as especificações, uma numeração bem clara. Então, a pessoa ela tem noção de que existe um conteúdo para cada etapa. Existem conteúdos que pagam, existem conteúdos que propagam. Ela tem noção que existem conteúdos que inspiram. Inspiração é o quê? Olhar e dizer, nossa, admiro ela é muito boa no que ela faz, ela sabe o que ela está falando.
E aí tem conteúdos que conectam. Conteúdos que conectam nossa, ela é gente como a gente, ela é como eu, olha só. Ela tem tal coisa que eu também tenho, ela gosta de tal coisa que eu também gosto. Eu vou com a cara dela. O santo bateu. Porque se eu fico o tempo todo só inspirando, nossa, eu sou maravilhosa, eu sou incrível, né? Eu sei de tudo, a pessoa olha e fala assim, ai, que pessoa chata. Agora, se eu fico o tempo todo só de pirê no cabelo, tipo assim, gente, meu Deus, essas crianças aqui, ai, hoje tá uma correria, não sei o quê. Ai, essa pessoa eu não quero ser como ela. Ela é igual eu. Enfim, eu não admiro ela. Então, tem que ter essa balança, esse equilíbrio. Uma pessoa que tem resultado com conteúdo, ela tem esse olhar estratégico de saber que cada conteúdo tem um objetivo, de conectar, de inspirar, de vender, e ela tem a consistência. E a consistência, ela vem de eu vou fazer todo santo dia, independente de ter dado um resultado gigante ou um resultado mediano, um resultado pequeno. Só que ela não segue fazendo sem analisar o que ela já fez. Então, eu fiz aqui 10 posts. Eu tive um post que deu 20 curtidas. Os outros tiveram 3 curtidas. O que esse post de 20 curtidas tem de diferente? Deixa eu olhar bem ele. Olha só, foi um vídeo que eu comecei assim. O outro que eu comecei daquele outro jeito não está dando. Olha, eu coloquei uma legenda assim. Eu tenho uma música assim. A cena era assim. E se eu fizer mais iguais a esses que deu 20 curtidas? Beleza. Agora eu faço mais 5, 6 conteúdos parecidos com esse que deu 20 curtidas. Um deles foi para 100. O que eu fiz de diferente nesse conteúdo que deu 100? Dá mais certo. Quando eu faço isso aqui, quando eu coloco um título no início do conteúdo, dá mais certo. Quando eu faço um conteúdo com menos de 1 minuto e meio, dá mais certo. Eu vou começar a fazer mais disso. E ela começa a analisar o que performou e repetir mais o que performou. Então, o conteúdo, para funcionar hoje, ele é muito uma repetição daquilo que já dá certo. Tanto que uma das técnicas que mais funcionam hoje para aumentar seguidores, para viralizar, para ter muito alcance você passar tempo buscando, na busca do Instagram mesmo, na lupa, pelo seu nicho ou nichos similares, conteúdos e ver aqueles que têm mais de 100 mil, 1 milhão de visualizações. Esses que têm muita visualização, eles têm alguma coisa de diferente. Você vai dizer, mas é uma trend. Não. É um estilo de gravar, é um ângulo de câmera, é algo que fala no começo do conteúdo. E aí, uma grande sacada para o empreendedor é olhar para esses conteúdos de nichos parecidos, não é do concorrente, não é da loja do comércio do lado. É nichos parecidos lá de outro país, às vezes. E entender, eu vou fazer a minha versão desses conteúdos. Eu vou começar de um jeito parecido, eu não vou copiar, eu não vou fazer o roteiro igual. Mas eu vou fazer parecido, eu vou gravar com um texto que eu vou modificar, mas vai ser mais ou menos nessa linha de texto. E eu vou fazer a minha versão, vou modelar. E aí eu vou fazer a minha versão repetidas vezes, até eu encontrar qual vai ser o estilo de conteúdo, o formato, que eu chamo de formato campeão, que vai dar mais certo no meu caso. E aí eu começo a repetir. Ou 3 vezes na semana, ou dia sim, dia não, mas com muita frequência os meus principais conteúdos serão uma repetição de um conteúdo que eu já fiz. Por exemplo, no meu perfil funciona muito quando eu conto histórias. Eu conto histórias e no final eu falo uma moral da história, ensino alguma coisa com aquela história. E aí, se você olhar no meu perfil, pelo menos 1, 3, 4 vezes na semana tem algum conteúdo assim. Porque eu já sei que ele funciona melhor. E aí, a cada 3 meses, o meu conteúdo ele é praticamente todo repetido de volta. Eu pego um carrossel que eu postei 2 meses atrás, o carrossel entra de novo. Com uma capa um pouquinho diferente, para dar uma camuflada, não parecer tão igual, mas ele entra de novo, porque se ele já funcionou lá atrás, ele tem mais chance de funcionar de novo. E as pessoas, elas perdem muito tempo reinventando a roda a todo momento. Tirando as ideias do zero a todo momento. Hoje a gente tem inteligência artificial, e as pessoas vão lá e falam para a inteligência artificial, me dá uma ideia. Em vez de elas pegarem uma ideia que já funcionou e falar assim, me dá outras 5 ideias baseadas nessa aqui. Sabe? E aí a inteligência artificial ela fica mais inteligente, porque ela tem o teu repertório também por trás. E aí isso fica muito mais fácil. Desde uma música que você usa lá no Instagram. Usa sempre a mesma. As pessoas ficam perdendo 10 minutos. Não sei que música que eu coloco. Depois fala, mas eu não tenho tempo de gerar conteúdo, mas também gasta tempo com algumas coisas insignificantes. Então é isso. A pessoa tem objetivo, tem foco, tem constância. E é diferente de só postar porque é minha obrigação. E aí muita gente fala assim, meu Deus, mas esse mundo tá tão chato, porque eu viro escravo do Instagram hoje. Eu falei, gente, escravidão deve ser uma coisa tão diferente que isso. O teu negócio, o teu marketing, o teu Instagram é um lugar que é teu para você poder exercer a tua criatividade lá da tua infância. Onde você queria criar as coisas e a professora dizia, não, tem que seguir aqui a tarefa.
Aqui você pode criar. Pode deixar a tua criatividade brincar. Se divertir. E aí depois você vê o que funciona e o que não funciona. Mas se der errado, é só problema teu. Você não está se prejudicando outra pessoa. E eu vejo em muitas profissões, por exemplo, um médico, um advogado, um profissional da saúde, enfim, ele não pode errar. Se o médico errar na cirurgia, vai dar problema. Se um advogado errar o que ele fala no meio da audiência, vai dar problema. Agora, no marketing, dá para errar, sabe? Dá para errar, errou, postou ali meia hora, não deu certo, deu o hater demais, deleta, sabe? Então, claro, não são erros grotescos, mas tudo é mais reversível. O marketing não é uma ciência exata. Ela deixa rastros, sinais do que funciona mais, mas não é uma ciência exata. Só que as pessoas querem trazer lá da profissão delas o não errar para o marketing, aí não funciona. Aí não dá certo, né? Mas você sabe que é muito interessante. Hoje, eu modelei um pouquinho, e aí, agregando nisso que você está falando, e eu estou lembrando, assim, você veio trazendo os exemplos, eu já fiquei pensativa. Hoje, muito além de fazer só parte de voz, eu faço toda a parte de estruturação, por exemplo, escrever a palestra, treinar o palco, fazer esse processo de desbloquear a pessoa da comunicação, só que eu preciso trazer a narrativa de uma palestra show, uma palestra de 5 minutos, um pitch elevator, como que você se apresenta. Só que uma grande dificuldade que eu sinto, e assim, é onde que entra muito o que você faz, até eu indico, às vezes, o teu perfil para as pessoas. Porque, às vezes, eu vou lá, eu desbloqueio a pessoa, destravo o medo de falar, melhora a identidade vocal, a gente melhora a voz, a dicção, ensino o que fazer com os braços, mão, com o corpo em geral, treino o palco com a pessoa, treino a palestra, aí ela vira para mim assim, como é que eu coloco isso no dia a dia? Como é que eu falo isso? E é muito assim, nítido que a gente consegue desbloquear a comunicação, mas o marketing fica uma trava. As pessoas, elas têm muita dificuldade. E agora? Então, até às vezes eu pego assim, uns clientes que eu explico, tá? A tua narrativa inicial da palestra é essa. A tua narrativa para você começar a posicionar o teu produto. E não é que eu vou criar toda a narrativa que nem uma agência de marketing, não. Eu só crio aquele slogan, como que ela posiciona aquela ideia diferente para um produto que talvez ela não está olhando. Legal. A gente faz esse olhar assim, até mesmo do produto, como que eu posiciono isso? E aí, uma das coisas que é bem interessante, eu já indiquei para as pessoas, eu falo, gente, eu sei que a Sueli tem um método, que é o Engrene, onde tem sobre o marketing, tem muito conteúdo, tem muito da inteligência artificial hoje para as pessoas. Como que as pessoas podem hoje agregar as duas coisas? Porque eu sei que um grande pilar do marketing é a comunicação. É juntar o meu e o seu na pergunta sem aqui. Sombra de dúvida. E hoje, se a gente assim, explica um pouquinho mais para as pessoas entenderem, Su, o que já te conheceram, agora já sabe quem você é, a forma que você pensa. Inclusive, só fazendo adendo antes da pergunta, conta a história da Suelen, é fantástica. Eu amo assistir os vídeos, inclusive aquele da sandália. Tem um vídeo da sandália que você começa... Eu fiquei pensando assim, por que ela colocou a capa que aparece o pé e a sandália? O que ela está mostrando aquela sandália? Viralizou mais de uma vez. E aí eu fiquei pensando assim, falei, o que tem a ver? E aí eu volto para e às vezes eu fico escutando a mesma história, porque eu fico exatamente entendendo qual é a estratégia de como você construiu essa narrativa, que as pessoas não pensam hoje. Elas querem tudo pronto. E aí vem o método Engrene. Como que as pessoas podem conhecer um pouco mais o que é o método, como que você trabalha, Su? Porque eu falo, eu consigo chegar até um pedaço, mas tem coisas que eu não consigo levar a pessoa para frente. Ou ela vai ficar comigo ali amarrado para o resto da vida para eu conseguir ajudar, ou ela precisa entender mais o marketing. Explica o que é o método Engrene, como que funciona, o que tem dentro do método para as pessoas conhecerem mais. O Engrene hoje, ele é um método que ele visa transformar o empreendedor comum, tem um CNPJ, seja o MEI, seja o que tem uma empresa maior, enfim, vários colaboradores, em um estrategista do próprio marketing dele. Então, ele pode contratar agência, ele pode contratar um social media, ele pode contratar um gestor de tráfego, só que se ele não pensar de igual para igual com esse profissional, as chances de não ter resultado é muito grande. E eu digo que o gestor de tráfego hoje, que faz os anúncios, ele nem quer trabalhar com um profissional que não entende de marketing, que não está disposto a gravar vídeo, que não manda os vídeos prontos para ele. Um social media nem quer atender um cliente que não entende de marketing, que vai estar pensando na estratégia, que vai estar direcionando certas coisas, etc. Porque senão esse empreendedor ele vai sentar com um gestor de tráfego, com uma agência, a agência vai falar grego com ele. Não vai conseguir ter o resultado, porque não vai ter essa contrapartida. Porque o empreendedor que está vivendo o dia a dia do negócio, ele sabe como que o cliente é, o que é diferente, o que é importante e tal. E aí precisa ter essa parceria. Não é assim, faz aí meu marketing que eu não tenho tempo.
E a gente percebe hoje que grandes empresários, gigantes mesmo, dono da Cacau Show, dono da farmacêutica CIMED, pessoas gigantes, elas estão lá gerando conteúdo todo dia. Elas estão com um videomaker na cola delas, um storymaker na cola delas, gravando a rotina delas. Para ter aquelas coisas do dia a dia, aquela coisa informal, os bastidores, porque isso é importante. Se não fosse importante, se não mexesse os ponteiros, eles não iam estar fazendo isso. Então, o método, ele reúne a importância de você aparecer, de você estar ali envolvido no seu marketing. Ele reúne o conteúdo no Instagram, as melhores estratégias para stories, para vídeo. Ele reúne ações de vendas, que depois que o cliente vem para o seu WhatsApp ou motivos para o cliente vir até a sua loja, você tem que ter alguma ação de vendas, trabalhar um gatilho mental, dar oportunidade, dar motivo para o cliente vir até você. Porque se você não dá motivo, é só mais um dia de loja aberta. Então, é lançar uma novidade, fazer um lançamento, fazer uma promoção. E promoção não quer dizer necessariamente dar desconto. É eu promover algo. Né? Eu tenho alunas que têm muito resultado fazendo um dia de algum produto. Então, hoje é o dia da xícara. E aí, todas as xícaras, se você comprar mais de X xícaras, ganha alguma coisa. Então, dá um motivo para o cliente vir até ali ver aquele produto ou aquele serviço. Tá? E aí, outro pilar é o tráfego pago, é o anúncio. Então, as pessoas precisam saber que você existe, só a gente depender do alcance orgânico não dá. Então, hoje não é só um canal de aquisição dos clientes. O Ingrene vai abrindo a visão desse empreendedor para os vários canais que ele tem. Ele pode vender no WhatsApp, ele pode vender no direct, ele pode vender prospectando no direct das outras pessoas, ele pode vender através de um post que viraliza e ele fala, dita tal palavra no post e aí ele consegue vender alguma coisa depois no direct daquela pessoa. Ele trabalha a parte de WhatsApp, um dia ruim de vendas. Ele é combatido com 10 mensagens enviadas no WhatsApp para clientes que já eram seus e você reativa esses clientes. Então, a gente trabalha o marketing de uma forma 360, com muito foco no conteúdo, muito foco no Instagram, no tráfego pago, mas para que esse empreendedor comece a ver quantas oportunidades ele tem diante dele que ele não está aproveitando. Sabe? Para que ele consiga chamar a atenção dos clientes, faturar mais e ser visto como referência, como uma grande autoridade na área dele, na cidade dele, na região onde ele está. Então, hoje é como se eu tornasse o marketing simples para o empreendedor, independente do tamanho que ele seja. E eu vi que você tem também a parte de inteligência artificial. Eu vi que você fez um post falando do cloud também. Exato. dentro do Ingrene, né? Exato. E aí no Ingrene a gente hoje, mais do que um curso, que um treinamento, a gente tem muita inteligência artificial. Eu falo que é como se fosse um sistema. Por quê? Porque você assiste uma aula, imediatamente você já tem a inteligência artificial, o prompt, o comando, o agente, que vai adaptar aquela aula para a sua realidade. Então, você não sai de lá com anotações e dizendo, eu acho que eu vou por esse lado. Não, a inteligência artificial te direciona com a minha metodologia, são IAs, são prompts, são agentes treinados com a minha metodologia que fazem aquilo para você. E aí a gente tem grupo de WhatsApp, que cada novidade que tem, a gente manda lá. Então, por exemplo, hoje o empreendedor não fica mais sozinho, porque empreender muitas vezes é solitário. E quando não é solitário, você tem aquele vizinho do comércio que você chega a tomar um chimarrão de manhã e fala assim, o movimento tá fraco, né? Pois é, mas é que tá assim para todo mundo. E esse é a ambiência que muitas vezes se vive. Agora, lá no Ingrene, a gente tem um grupo de WhatsApp, e assim na minha mentoria também, cada um com um nível de acesso diferente, a minha equipe. Mas lá no Ingrene, por exemplo, que é esse meu método mais carro-chefe, que a gente vende com mais quantidade, a gente tem, por exemplo, toda semana um desafio que a gente manda. Então, surgiu uma novidade, tem uma IA nova, tem uma trend rolando. Aqui, gente, vamos fazer isso aqui. E dá o desafio e dá o passo a passo ali no grupo do WhatsApp com essa velocidade que a internet exige hoje. Tá todo mundo fazendo isso. O meu aluno não vai precisar descobrir como faz aquilo. A gente vai mandar no WhatsApp dele. Ele nem viu que tem uma tendência rolando, ele nem viu que tem uma IA nova, mas a gente vai dizer, tá aqui. A gente vai mandando isso em tempo real, então funciona demais. Ou ele nem se tocou que está chegando uma data comemorativa muito importante, que ele já precisa pensar na ação de vendas que ele vai fazer. Ele nem se tocou que fim de semana é dia do trabalhador, é dia das mães, sei lá, e que ele tem que preparar algum conteúdo. E a gente já manda lá referências de conteúdo, ideias de como ele fazer, e isso cai no colo dele. Então, é para que o empreendedor faça o marketing de uma forma muito mais fácil e ágil. E isso é fundamental hoje, porque tudo numa velocidade muito grande e as pessoas, eu vejo que elas ficam nos dois lados, né? As que desanimam, porque parece tudo tão difícil, porque tudo é muito veloz, tem que ser tudo muito ágil, as coisas são... Até mesmo as trend é de hoje, amanhã já tem outra, e quando você vê, você nem conseguiu fazer aquela, já tem outra. E quando a gente está nesse processo que tem que ter execução, a gente desanima muito. Desanima com o peso das coisas, por quê? Quando a gente olha inteligência artificial, as pessoas acham que é só GPT. Não. Não é.
É muita coisa e a comunicação está mudando. E uma das coisas que eu observo muito também é o quê? E você explica muito isso também na tua metodologia. Comunicação, criação de conteúdo, posicionamento, não é um Ctrl+C e Ctrl+V 100% de cópia dos outros. Não. A gente precisa ter algo que chame atenção, você tem que ter uma essência, você tem que ter algo que seja seu, uma marca sua, algo que te conecte com as pessoas. E esses dias a gente estava conversando, aí ela veio para trazer conhecimento e acesso a todo mundo, de conhecimento, de tecnologia. Mas o que não vai ser igual vai ser a tua comunicação. A essência, é como você se comunica, os detalhes da sua comunicação conecta com a outra pessoa, o teu sorriso, a forma, a velocidade que você fala. Você sabe que ontem eu fiz um teste? A gente faz algumas ações de vendas em que o meu comercial chama as pessoas individualmente, né? E manda áudios meus. Então, para venda de mentoria, coisas assim. E aí, então, eles me mandam um relatório desse lead, né? O que o lead preencheu. E eu gravo um áudio específico para cada um. Só que ontem a gente estava fazendo uma ação diferente, com um produto de ticket menor, enfim, e eu estava trabalhando algumas pessoas mandando áudio. Ticket menor de 1.500, né, que é o Ingrene. E aí, o áudio era muito parecido. Eram pessoas que tinham preenchido para mentoria, né, não puderam comprar minha mentoria, que é lá 18 mil, 15 mil, pararam de responder. E aí, a gente estava mandando um outro áudio para, então, vender o Ingrene para elas. Só que o áudio era muito igual, era só falando o nome da pessoa e, na sequência, o áudio era o mesmo. E eu falei, meu Deus, eu tô aqui já 15 minutos gravando um áudio atrás do outro, né? Será que eu não consigo fazer isso aqui com IA? E aí eu fui lá e consegui fazer. Clonei a minha voz com IA, mas em 5 minutos. Clonei minha voz com IA. Ele transformou aquilo, que eu poderia gerar vários áudios ao mesmo tempo, e pronto, estava tudo finalizado. Mas aí eu escutei aquele áudio e falei, cara, não tem emoção. Não tem emoção, não tem essa entonação, não tem o meu jeito, por mais que a voz era a minha. Mas no meio ela fazia uns porquê, e aí eu falei, não, Sueli não fala porquê, não fala porquê, não. Então, tem coisas que realmente não dá para substituir. Por mais que a gente acredite, não, dá, resolve aqui e tal, funciona. E aí, a IA é muito legal, só que se a IA ela for operada por uma pessoa, vamos falar uma palavra assim, ignorante, tá? Uma pessoa que não estuda, uma pessoa que não instrui, o que vai sair? Vai sair um resultado ruim. É igual, por exemplo, você chega para alguém, sei lá, chega um funcionário para trabalhar no teu restaurante. Tem um restaurante. Você fala assim, faz um risoto. Tem 1000 formas de fazer risoto, tem 1000 sabores de risoto, tem 1000 jeitos. E se ele não souber exatamente os ingredientes, exatamente o passo a passo, o risoto vai ser totalmente diferente do que está no teu cardápio. Certo? E na IA é a mesma coisa. Você pode falar para o Cláudio hoje, gera uma planilha para mim. Tá, mas o que é importante para mim ter nessa planilha? Essa semana eu gerei uma planilha de viagem. Está planejando viajar para fora do país. E é uma viagem de 15 dias. Então, eu queria exatamente, né, cada coisa. Ela colocou dia 1, dia 2. Falei, não me interessa saber o dia 1 da viagem. Eu quero saber que data é. É dia 3, quarta-feira. E aí ele ajustou a planilha e ficou maravilhosa. Mas eu fiquei ali um tempo instruindo exatamente como eu queria que fosse. Sugestão de onde dormir, sugestão de passeios que eu tinha que comprar e etc. Lugares que eu tinha que ter mais cuidado com criança. Tudo isso ele organizou para mim, mas porque eu dei a instrução certa. Sabe? E assim vale para tudo. Agora, a inteligência artificial, quando usada por uma pessoa inteligente, que tem repertório, que sabe instruir, aí o resultado é completamente diferente. Por isso que você saber das coisas, você entender de marketing, nunca vai sair de moda. E você trazer a sua emoção na sua comunicação também nunca vai sair de moda. Porque é isso que vai te diferenciar num mundo de conteúdos gerados por inteligência artificial. E a gente consegue hoje perceber os vídeos que são, até mesmo os vídeos, ou até mesmo o áudio, a gente consegue perceber quando é IA e quando não é. Esses dias, olha que interessante também. Eu estava falando muito sobre questão de IA, a gente tinha postado algumas coisas de inteligência artificial, só que foi um dia que, sabe aquele dia que você está cansada de viagem, tinha feito plantão, e fui e gravei um stories, falando. Eu recebi uma chuva de gente. Fono, você não tá bem ou você fez com IA? Esse stories, qual dos dois? Eu falei, por quê? Porque não é você falando no stories. Aí eu voltei para olhar e eu falei, realmente. Aí depois eu peguei o gancho para voltar. E tem muito vídeo que as pessoas estão criando para facilitar o marketing. Joga lá, vai criar. Só que no meio você vai vendo que a fala não é a emoção, não tem a tonalidade 100%, não fica exatamente a forma que você fala. Então, eu acho que... O empreendedor vai ter que dosar e ter que entender onde ele pode substituir.
né? Onde ele pode substituir por IA. Então, eu tenho grupos de amigas empresárias que elas tinham equipes de 15 pessoas, estão com equipe de 4. Perfeito. Estão assim, eliminando muita gente. Eliminando, né? Não seria essa palavra, mas enfim. Estão realmente substituindo muitas pessoas por inteligência disponibilizando para o artificial. mercado de trabalho as pessoas. Mas aí é outro problema, outra conversa, né? Mas, assim, entender que... Onde que eu posso colocar? Então, as tarefas que são mais repetitivas, as tarefas que exigem mais processo, as tarefas que são mais chatinhas de preenche aqui, coloca aqui, pesquisa lá, sabe? Preencher planilha, enfim. Quando você tem algo que já tem um modelo pronto e você quer replicar em outros modelos. Então, talvez eu não vou conseguir, por exemplo, não vai ficar bom eu gravar um vídeo. Mas eu fazer o roteiro deste vídeo, sim. Então, hoje a gente tem dentro do Ingrene mesmo, a gente chama de fábrica de Reels. É um agente que cria todo o roteiro para você. Eu crio o roteiro lá dentro, e o que eu faço? Eu deixo o roteiro aqui do lado do meu computador, coloco meu tripé com o meu celular aqui, e aí eu vou gravando. Então, eu leio a frase, aqui eu leio a frase, né, mentalmente, e falo a frase. Leio a frase, falo a frase. Então, eu gravo assim. Gravo assim várias vezes. Mas, depois na edição, tem o CapCut, tem um recurso de IA que você consegue cortar uns momentos em que você ficou em silêncio, por exemplo, lá no vídeo. E o vídeo, ele teve uma grande questão de IA junto, porque eu não precisei ficar pensando, decorando nada que eu ia falar, né? Eu não errei várias vezes, porque se eu falo no improviso, às vezes eu erro, eu quero começar de novo, não sai do jeito. Então, um vídeo que poderia demorar 2 minutos para gravar, eu demoro 10 às vezes. E aí, com a IA, facilita. Mas aí eu já instruí exatamente, é um agente que está treinado com a nossa metodologia, e mesmo assim ele tem alguns erros, ele tem alguns vícios que não fazem parte da minha essência ou da essência da pessoa que está gravando, e a pessoa tem que ter esse cuidado de, não, isso aqui não é eu, vou trocar. Mas e eu acho que é perfeita. Essa dosagem, ela se torna perfeita, mantém a essência da pessoa, e a gente tem que usar, até porque... que eu vejo muitos empresários reclamando é a falta de mão de obra. Então, a gente tem uma demanda que a IA talvez vai auxiliar muito nesse processo todo, e é incrível. E, gente, Suelen tem muito conteúdo. Muito conteúdo. Ó, eu sou suspeita em falar, porque, assim, não é porque é minha amiga que está na minha frente, ó, esconde ela aqui, mas é porque realmente... E eu sempre falo assim, as pessoas que têm conteúdo, que têm bagagem, que sabem o que fala, é as pessoas que precisam ter mais voz. Eu converso muito com os médicos, dou muita mentoria para médico, que é um público empresário, médico, advogado, tem muito esse receio de pôr a voz, de se expor no marketing, de vir falar. Eu falo, gente, como o mundo precisa de vocês que têm conhecimento e bagagem de experiência. E existe até um preconceito, né, Cleidir? Eu vejo muito Reels tirando sarro, assim, tipo, em que momento que os diplomas dos médicos foram mais importantes, se tornaram menos importantes do que o médico aparecer no Instagram, porque médico que aparece no Instagram tem mais valor do que o médico que tem vários diplomas. Mas não é uma questão de escolher um ou outro, é questão de se adaptar, porque o mundo hoje é esse. Então, talvez esse médico ele vai ter que pensar em recursos para que ele gere conteúdo de um jeito mais rápido, ele vai contratar um videomaker que vai lá e vai gravar um monte de coisa para ele em 1 hora, e ele vai ter isso para usar um mês todo. Ele vai ter que pensar em algumas alternativas para casar com a agenda dele. Mas é se adaptar ao mundo. Agora, ficar culpando a evolução do mundo, a internet, os médicos que aparecem porque eu prefiro estar aqui com meus diplomas do que aparecendo no Instagram. E a gente sabe que tem muito tabu, né, ainda com relação ao marketing. Eu lembro quando eu comecei, meu Deus, o que eu mais escutava dos colegas era: nossa, agora virou blogueirinha, agora vai ficar fazendo dancinha. Eu falo, gente, não tem nada a ver. Quando você entende do marketing, você sabe que ele pode ser teu maior aliado para você realmente se posicionar, você vender mais, você ter uma visibilidade, colocar a sua voz no mundo para as pessoas te ouvirem, te comprarem, saber que você existe, mas do jeito certo. E, gente... Fala assim, eu tô amando esse conteúdo. Muito bom, Já né? saiba, assim, não é só esse, você tem portas abertas, não só na minha vida, mas aqui no podcast. É uma honra. E antes da gente pensar aí pros finais, assim, pro finalmente do nosso podcast, eu quero de todo coração, eu já fiz uma dedicatória. Ai, sério? Esse é pra você de presente, Que Su, com todo carinho. Obrigada. Meu bebê ainda, eu falo que ele ainda assim, tô na fase coruja de mamãe dele, mas é com muito carinho. Te entregar a ele, para você faz parte da minha vida, que Obrigada. Todo mundo que você toque no marketing, mas eu sei que a comunicação tem um peso muito grande nesse processo todo que você trabalha. Obrigada, e é uma honra ter você aqui
hoje com a gente, trazendo conhecimento, agregando. Não, foi bom demais. Prospectando com as pessoas. Eu até brinquei, gente, que delícia, assim, ó, eu tô aqui em Francisco Beltrão, cidade de 100 mil habitantes, né, onde eu moro, e a Cleide falou assim, bora gravar um podcast. Eu falei, gente, eu tô me sentindo em São Paulo, assim, que tem podcast pra gente ir, a gente vai, e etc, porque a gente... tem essa questão de cidade pequena, que não tem onde ir, não tem o que fazer, não tem como aproveitar, e tem, né? Sim. Mas precisa ter pessoas que vão lá e aproveitam, e desfrutam e fazem, como você está fazendo aqui o podcast, achei incrível. E fazer movimento. Parabéns. Eu falei, vamos movimentar, fazer movimento, que movimento aqui. Gera movimento, né? Movimento, eu falo, movimento gera movimento é inimigo do desânimo. Tá desanimado, vai lá, se movimenta. Nem que seja mudar um móvel de lugar na tua casa. Você vai ver o quanto isso vai te energizar. Muda a energia. Muda a energia e vai atrás das oportunidades, que as oportunidades estão aí. Estão aí. E, gente, só lembrando, se você quer o livro da Fome das Estrelas, por enquanto ele ainda está nos trâmites finais para subir para a Amazon. Então, lá no meu perfil, lá no link, me manda um direct. Eu mando com a dedicatória, todo bonitinho na sua casa, com o maior carinho. E, claro, né? Como que eu faço para ter? Esse da Su, gente, eu sou suspeita, por quê? Quando eu fui naquele último evento, eu presenteei um monte de gente com esse livro. Na época eu comprei vários e eu saí presenteando todo mundo. Eu voltei do evento presenteando todo mundo. Su, como é que as pessoas encontram e conseguem comprar o livro? Aonde que tem o livro para as pessoas? Hoje é através do meu Instagram, mas a forma que mais pessoas têm acesso ao livro é entrando para o Engrene. Até a nossa estratégia aqui, Cleidir. A pessoa compra o Engrene, que tem mais valor agregado, entendeu? 1.497 é o curso. E aí, todo mundo ganha um livro autografado. Então, para ter o livro autografado, com dedicatória, é sendo aluno Engrene. E aí, recebe o livro, recebe outros símbolos da nossa comunidade, enfim. E, com certeza, vai ser um pacote muito mais completo. Então, a gente frisa bastante isso. O livro vai para quem é aluno. Ai, muito bem. E assim, a gente tem um ritual para encerrar sempre o nosso podcast, já que o nome dele é Escute Sua Voz. Su, a Suelen, não a profissional agora. Se a Suelen tivesse que deixar uma mensagem para as pessoas e tivesse que escutar a voz da Suelen, de essência, qual a mensagem que você deixaria para as pessoas de conexão, da Suelen pessoa, daquela menina, dessa mulher incrível, da pessoa que está na minha frente hoje? Que mensagem você deixaria para as pessoas para escutar através da sua voz? Olha, tantas coisas, mas uma delas seria que quando você para de sonhar, você para de viver. Então, não deixe de sonhar, não deixe de querer mais, não deixe de ir atrás de mais, porque muitas vezes a gente se contenta. E é bom a gente se contentar, é bom a gente se sentir grato. Mas quando a gente confunde gratidão com acomodação, é um perigo. Que aí a gente deixa as nossas pequenas conquistas se tornarem inimigas das nossas grandes conquistas. Isso não é só sobre dinheiro. Isso é sobre eu ser uma pessoa melhor, isso é sobre eu ter mais conforto, isso é sobre eu aproveitar mais a minha vida. Então, quando você para de sonhar, você para de viver. Sei lá, eu tenho o sonho de nadar numa cachoeira. Mas aí, deixa quieto agora, não precisa mais. Tenho filho, tenho criança para cuidar, tem muita coisa para fazer. E aí aquele sonho adormece. E aí você para de viver, você para de ter aquela intensidade. Então, dá para sonhar com as pequenas coisas também, e não só com conquistas grandiosas, né? Uau, que lindo, gente! E assim, uma mensagem mais do que honrosa para a gente dar aquele despertar e a gente entender que, eu sempre falo assim, quanto mais a gente acredita, quanto mais a gente aparece, quanto mais a gente entende de Marte, mais a gente cresce, literalmente aparece e cresce. Su, só para o pessoal que está em casa salientar, qual que são as suas redes sociais? Suelen Varmelin, no Instagram, no TikTok e no YouTube. Só pesquisar por Suelen com 2 L, você já vai encontrar. Isso, segue lá, aprendam muito com a Suelen. E muito obrigada novamente pela participação, pela amizade, pelo aprendizado. Parabéns pelo movimento. Obrigada, gente. E lembrando, quanto mais a gente se comunica, quanto mais a gente leva a nossa voz ao mundo, mais as pessoas veem. Ou seja, o mundo escuta quem sabe falar. E o nosso podcast terá novos episódios. A Sueli já é nossa super convidada e eu espero vocês. Já se inscreva no canal, compartilha com as pessoas que você queira desejar o bem. Porque eu sempre falo assim, quanto mais a gente espalha coisas boas, mais coisas boas voltam pra gente e levar conhecimento é uma delas. Então eu espero você no nosso próximo episódio. Um beijo da Fome das Estrelas. Tchau, tchau. Sucesso.